Pois vamos lá. Então, a gente vai dar continuidade, não é continuidade em si, mas a gente vai tentar construir com vocês uma perspectiva conceitual do que seria totalitarismo, porque na última aula a gente discutiu algo a respeito das formas de governo e dos sistemas de governo. Quem estava comigo na última aula e quem teve a oportunidade de acessar não apenas o Teams, mas também teve a oportunidade de acessar o Classroom, vocês viram que a gente discutiu conceitos básicos a respeito das formas de governo e conceitos básicos a respeito dos sistemas de governo. A gente falou um pouco sobre monarquismo e sobre republicanismo, e a gente falou um pouco sobre os sistemas parlamentar e o sistema presidencialista. Durante a aula, eu vi que, assim, muitos alunos perguntaram como é que fazia para conceituar alguns sistemas de governo e algumas formas de governo de determinados estados. E aí eu percebi que, assim, existia uma necessidade da gente tentar apontar para um conceito que é o conceito de totalitarismo, que na verdade é uma categoria, ou é um conceito político, que diz respeito a uma forma de governo, mas na verdade ela é uma exceção às formas de governo tradicionalmente aceitas. Então, o que é que a gente tem? A gente tem forma de governo republicana e a gente tem forma de governo monárquica. Mas a gente vai ter exceções a essas formas de governo. Então, essa exceção às formas de governo a gente dá o nome de totalitarismo. E aí a gente vai tentar caminhar essa aula e tentar construir com vocês essa percepção do que seria totalitarismo. Para isso eu utilizei não a obra por inteiro, mas eu utilizei os conceitos da Hannah Arendt, que fala sobre as origens do totalitarismo, em uma obra que ela fala sobre o totalitarismo em si, fala do antissemitismo, do imperialismo. Ela vai trazer alguns conceitos, então eu achei interessante a gente partir desse pressuposto. Assim como também eu utilizei o dicionário de política de Norberto Bobbio, ele vai fazer uma espécie de apanhado das teorias clássicas para a definição de totalitarismo, e aí a gente vai partir desse pressuposto, ok? Deu para entender aí, gente, o motivo pelo qual a gente fez a opção por discorrer a respeito do que seria totalitarismo? Vejam que a gente vai encontrar até outros conceitos muito próximos de totalitarismo. A gente vai encontrar despotismo, a gente vai encontrar regimes autoritários ou ditatoriais, mas o conceito de totalitarismo ele é um conceito muito próximo da percepção ou do conteúdo que a gente ministrou na aula anterior. Então, como a gente falou de formas de governo, nada mais normal e natural que a gente falar das exceções ou da exceção à forma de governo republicano ou monárquico, que é a forma de governo totalitário. A gente vai tentar construir algo mais ou menos nesse sentido, tentar discorrer a respeito das origens, e dentro das origens a gente trabalhar o conceito, os dois conceitos na concepção clássica. A gente vai tentar trabalhar algumas características do totalitarismo, e vai tentar trabalhar na prática algumas categorias políticas totalitárias. E quais seriam? A gente vai tentar trabalhar aqui categorias como comunismo, eu não vou me aprofundar, e a gente também vai tentar trabalhar a categoria fascismo, que para alguns entendem que fascismo, na verdade, ele se desdobra inclusive naquilo que ele chama de nazismo, o professor Norberto Bobbio. Então ele vai colocar que o nazismo é uma categoria dentro do fascismo. O nazismo é a pior face do fascismo. Mas a gente vai ter, pelo menos, tempo para discutir essas categorias políticas totalitárias. Ok? Deu para entender até aqui? Qual o nosso objetivo hoje à noite? Vocês estão me Sim, escutando? professor. Eu Ok, estou. então. Vamos lá. Então, meu ponto de partida vai ser assim, olhar sempre para a obra da professora Hannah Arendt. E por que olhar muito para a obra dela? Porque, assim, ela tem uma das obras mais importantes para conceituar o que é totalitarismo. Inclusive, faltou um H aqui. Hannah, no final tem H. Hannah Arendt foi uma judia que acabou fugindo dos campos de concentração na época do nazismo. Ela estudava filosofia e ela acabou construindo essa obra sobre o totalitarismo, ou as origens do totalitarismo. No seu objeto de análise, nada mais normal e natural que ela se debruçasse com grande ênfase
sobre o nazismo. Não só pelo fato da condição de judia, de mulher judia, de alguém que sofreu na pele aquilo que era o nazismo, ou essa face mais obscura do fascismo, como coloca o professor Norberto Bobbio, mas também pelo fato de ter sido o objeto de estudo para ela. Na verdade, foi o objeto de estudo da tese de doutorado de Hannah Arendt. Então, na sua tese, ela acaba construindo esse conceito. Na verdade, ela não vai se enxergar como alguém que trabalha no campo da filosofia política. Ela vai se entender apenas como alguém que trabalha em um campo conceitual das ciências sociais. Ela recusa o título de filósofa. Ela aceita, inclusive, o título de uma cientista social, mas ela vai recusar o título de filósofo, de alguém que entende, ou de alguém que decompõe o pensamento e chegava a algumas conclusões. Então, é interessante que depois vocês busquem a obra dela. Eu vou estar disponibilizando o livro dela lá no Classroom, quem quiser se aprofundar na obra. Mas é interessante a gente partir das concepções de Hannah Arendt. E por quê? Porque ela não vai ter somente essa obra, ela vai ter outras. E dentre as obras que ela tem uma citação interessante, que ela coloca: a essência dos direitos humanos é o direito de se ter direitos. E por que eu trago essa citação inicial? Porque uma das preocupações que a gente tem logo após a guerra, e por que eu coloco logo após a guerra ou durante o pós-guerra? É porque no pós-guerra a gente vai tentar construir uma série de direitos e garantias fundamentais para a preservação da condição humana. Então, se em algum momento da história regimes totalitários acabaram subvertendo a condição do homem em razão da sua fé, acabaram subvertendo a condição de ser humano em razão da sua nacionalidade, em razão das suas origens, e vocês vão perceber isso quando a gente começar a discorrer sobre os regimes totalitários. Hannah Arendt vai colocar justamente isso, que a condição dos direitos humanos é justamente atentar para a condição de homem, ou para a condição de ser humano. Então, é interessante a gente observar, é interessante a gente pontuar, justamente por isso. Porque durante esses regimes, e o que fez cessar esse regime com as guerras, e logo posteriormente, a gente vai ver que as condições que foram postas, ou a humanidade já não tinha mais condição de suportar nenhum tipo de retaliação, em razão das condições de gênero, em razão das condições de raça, cor, credo, condição econômica. Então, essa compreensão de que o próprio ser humano, a condição humana, lhe habilita a ser um sujeito de direitos, ela vem justamente depois ou após o fim desses regimes totalitários, que acaba sendo concomitantemente contemporâneo ao fim das guerras. Então, é interessante a gente observar essas questões. As guerras são as condições para pôr fim nos regimes totalitários. Inclusive, a Hannah Arendt vai colocar uma dessas questões, que para que um regime totalitário ele seja suprimido, para que ele seja posto um ponto final, se faz necessário que ele seja posto um ponto final por um elemento externo. A própria nação ou o próprio Estado no qual está acontecendo o regime totalitário dificilmente teria força de se insurgir e se opor àquela condição de regime totalitário. Então, o que é que ela coloca? Que normalmente regimes totalitários eles têm um fim a partir do momento que organismos... Está falhando a voz, professor. Está falhando. Está melhorando agora? Melhorou um pouco mais? Para mim não está falhando não, acredito que seja a internet lá. Beleza, vamos dar continuidade. Mas melhorou, professor? A gente vai dar continuidade. Vejam só. E o que é que Hannah Arendt vai colocar? Que é justamente organismos internacionais, outros estados, uma condição externa que vai ter condição, que vai ter força necessária para pôr fim a regimes totalitários.
O que é que ela coloca? Que não existe possibilidade de o povo da nação ou de existir uma revolução, uma insurgência dentro da própria nação ou dentro do próprio Estado que faça cessar a condição daquele regime totalitário, então daquela forma de governo totalitário. Estou trazendo essas balizas para que vocês tentem entender, para que vocês tentem compreender aqui como é que se desenvolve o pensamento da Hannah Arendt a pensar aqui as formas totalitárias de governo. Nessa perspectiva também é interessante a gente apontar aqui um conceito básico daquilo que seria um regime totalitário. Eu peguei o conceito do professor Norberto Bobbio, mas a discussão principal vai se pautar aqui na professora Hannah Arendt. Mas o professor Norberto Bobbio ele vai colocar na sua obra Dicionário de Ciência Política ou Dicionário de Política que o totalitarismo é um modo extremo de se fazer política, antecipando-se a uma certa organização institucional ou a um certo regime. Este modo extremo de se fazer política, que penetra e mobiliza uma sociedade inteira, ela é ao mesmo tempo destrói a autonomia dessa sociedade. Então, o que é que ele vai colocar? Que o totalitarismo é um modo de se fazer política, se antecipa a um modo institucional ou organizacional. Mas o fato é que esse regime se apresenta e ele só se apresenta em razão da penetração que ele tem no seio social. Existe uma mobilização social, classes sociais acabam aderindo àquele pensamento que a gente vai ver que um dos elementos dos regimes totalitários é a ideologia, e ele vai colocar que o pensamento ideológico acaba penetrando no seio daquela sociedade e acaba materializando-se em uma forma que acaba destruindo a própria autonomia daquela sociedade. Vocês vão entender esses conceitos um pouco mais de forma abrangente, um pouco mais à frente. Mas o que é que ele coloca? Vai colocar que ela pode se apresentar na forma de um regime ou na forma de uma instituição, mas essa organização totalitária ela vai depender de um elemento importantíssimo. Qual seja esse elemento? A adesão social. Ela só vai se fazer representado, ela só vai se apresentar na medida que a sociedade acaba aderindo, acaba aceitando. Então, existem núcleos da sociedade que vão entender aquelas disposições de caráter ideológico, vão aderir e vão reproduzir em caráter o pensamento daquele líder totalitário. Então, a partir do momento que existe uma mobilização no seio da sociedade, ela vai chegar a um ponto tal que já não mais vai existir autonomia, já não mais vai existir outros poderes, já não mais vai existir outras forças políticas, porque vocês também vão perceber algo. Nos regimes totalitários não se existem mais outros partidos políticos. Existe apenas um partido político, existe apenas uma pessoa que constrói o pensamento político. Então, dentro de um regime totalitário, não há espaço para pluripartidarismo. O que se parte do pressuposto de um regime totalitário é que se faz necessária a aniquilação de um inimigo, se faz necessária a aniquilação de um concorrente, se faz necessária a aniquilação da oposição politicamente que se apresenta. Então, em um regime totalitário não há espaço para outros partidos, não há espaço para oposição, não há espaço para um pensamento divergente. O pensamento que reina, se coloca e se apresenta é o pensamento ideológico posto por aquele partido totalitário, ou posto por aquele líder carismático totalitário que vai se apresentar como a fonte produtora de todo o pensamento político daquele Estado. Deu para entender até aí? Sim, sim. Estão me escutando bem, todo mundo aí? Eu estou. Eu estou. Estão me vendo também? Estou vendo também. Alguma pergunta até aqui, gente? Ou vocês estão guardando as balas aí para soltar já Não, já? professor. Pois não? Professor, Pode falar. Cláudio, mod e modo refere-se à mesma coisa? Oi?
mod. Na realidade, eu não sei o que é mod. Quando diz Não, na totalitarismo, verdade deve mod, ser um modo. Um modo mod, extremo. né? Na verdade deve ter sido um erro de grafia. Obrigado aí pela observação. Na verdade, inclusive, eu vou fazer a correção antes de disponibilizar os slides para vocês. Já vou fazer esse apontamento. Desculpa aí se vocês estão escutando uma voz externa aí, é os meninos batendo aqui na porta querendo entrar. Mais uma vez eu invadi o quarto deles. Vejam só, então o que é que a gente tem? A gente vai ter duas concepções clássicas que vão acabar conceituando, que vão acabar trazendo uma percepção daquilo que seria totalitarismo. A primeira concepção é da professora Hannah Arendt, e a segunda opção é dessa dupla aqui, né, que o nome é de difícil pronúncia. Deve ser Frederick, e o outro deve ser o Brzezinski, alguma coisa nesse sentido. Vocês vão conhecer as obras logo mais à frente. Mas existem duas concepções clássicas do conceito de totalitarismo. Uma vai partir de uma perspectiva finalística, que é a professora Hannah Arendt. Ela vai trazer uma perspectiva de que o conceito de totalitarismo ele vai se aproximar, ou a forma de governo totalitária, na verdade, tem a finalidade de transformar o homem, o ser humano, em um mero reflexo do próprio ditador. Ele vai acabar reproduzindo não só a voz, a fala, os pensamentos, assim como também a ideologia, o modo de operar. Então, a professora Hannah Arendt vai partir de um conceito que a gente chama conceito teleológico, conceito finalístico. Então, a concepção clássica, a concepção clássica do conceito de totalitarismo da professora Hannah Arendt, ela tem uma perspectiva teleológica. Então, nessa perspectiva teleológica, ela compreende que o totalitarismo tem uma finalidade de transformar a condição do homem, de mudar o homem, para que ele faça parte, para que ele passe a aderir em alguma medida ao pensamento daquela pessoa. E ele seja transformado de sorte que ele não tenha mais, inclusive, nem a própria autonomia. Diferentemente do conceito dessa dupla aqui, que é o Frederick e do Brzezinski. Eu vou colocar assim, depois vocês me corrijam aí no alemão ou no polonês, no que for. Eles vão ter um conceito um pouco diferente. O conceito de totalitarismo deles está associado àquilo que eles chamam de um conceito procedimental. Eles vão estabelecer procedimentos ou características que vão forjar um governo totalitário, uma forma de governo totalitário. Então, enquanto Hannah Arendt vai se preocupar com a finalidade do totalitarismo, essa dupla aqui vai se preocupar com definir características do totalitarismo. Deu para entender até aí, gente? Professora Hannah Arendt vai estar preocupada com a finalidade do totalitarismo, que seria a transformação da condição do homem e a adesão completa à ideologia. Já os outros dois aqui vão pensar no conceito de totalitarismo a partir da seguinte perspectiva: o totalitarismo é um conjunto de características que se apresenta de forma a se configurar um regime totalitário. Então, a preocupação deles era estabelecer não apenas um pilar, mas características que forjam um governo totalitário. Já a professora Hannah Arendt vai se preocupar em estabelecer características, e ela vai trazer duas, na verdade. As duas principais características que a professora Hannah Arendt traz de um regime totalitário são o terror, que seria impor medo a determinada parcela da sociedade, fazer com que as pessoas tenham medo, é uma espécie de política do medo, cria-se uma espécie de inimigo imaginário, ou ele até pode existir, mas na verdade ele não é um inimigo, mas ele é forjado na condição de um inimigo daquele povo, daquela nação, para que exista uma adesão em massa. Então a professora Hannah Arendt também vai estipular, ou também vai estabelecer alguns critérios para conceituar totalitarismo. E ela vai estabelecer essas características, uma, o medo, e a outra é a ideologia. Ela vai estabelecer que todo totalitarismo ela tem uma ideologia por trás. Então, se a gente vai pensar em um regime totalitário, a gente vai pensar em uma ideologia que está por trás do regime totalitário.
os dois professores aqui de baixo, o Frederic e o Brzezinski, eles vão pensar de forma diferente. Eles vão agregar um pouco mais de características. A gente vai ver mais à frente que eles vão intitular 6 características que vão, de fato, forjar um regime totalitário. Já a professora Hannah Arendt, não. Ela vai ter uma preocupação de estabelecer um conceito finalístico, onde seu ponto de partida são duas bases. Uma é a ideologia e outra é o medo. Ela disse, olha, não existe regime totalitário sem imposição de uma política de medo, e não existe regime totalitário sem imposição de uma ideologia daquele que se coloca como ditador, daquele que se coloca como o precursor do totalitarismo naquele determinado estado. Dá para entender até aí? Sim, professor. Então vejam só. Está aqui, inclusive, vocês estão escutando, acho que o estagiário aqui batendo na porta, gritando, papai, abre a porta. Vejam só, aqui está a obra da professora Hannah Arendt, que ela trata da origem do totalitarismo. Ela vai tratar sobre o antissemitismo, do imperialismo e do totalitarismo. Vejam que eu trouxe aqui pelo menos 2 imagens que vai, assim, de alguma sorte, casar ou caracterizar a obra da professora Hannah Arendt. Porque o que é que ela coloca que é base da concepção do totalitarismo? Ela vai colocar aqui uma política de terror, uma política de medo, vai caracterizar. Não bata na janela, jovem. Perdão, gente. Ela vai colocar que a política de medo, a política de terror vai caracterizar proeminentemente minha gente, só perdoando aí. A coisa tá difícil hoje. Desçam daí, por favor, que papai tá dando aula. Vejam só. O que é que ela vai colocar? E eu tento ilustrar isso a partir dessas figuras. Uma, que a política do medo, uma política de terror, vai se apresentar como a condição sine qua non para a instalação de um regime totalitário. Deixa eu só utilizar como exemplo aqui a política de terror imposta por Hitler no nazismo, para que vocês entendam de forma bem clara aqui. Papai tá vendo, desça daí. Para que vocês entendam como é que se colocava essa política de terror. Hitler colocava para o povo que os judeus dominavam economicamente a nação alemã. E uma das razões pelas quais os alemães passavam por grandes dificuldades era o domínio econômico, era não apenas o domínio econômico, mas também o domínio dos meios bancários, financeiros. Na verdade, ele apontava que os judeus dominavam a economia alemã, porque eles dominavam também as organizações financeiras alemãs. Então, o que é que ele colocava? Que nessa condição não existia possibilidade dos alemães terem uma retomada de qualidade de vida, dos alemães terem uma melhor condição. Na verdade, ele omitia uma condição do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, que com o Tratado de Versalhes foi imposta uma série de medidas contra os alemães que acabou pesando bastante. Então, a imposição de medidas que foi proveniente do Tratado de Versalhes acabou, em certa medida, pesando e empobrecendo os alemães. Então, essa condição acabava pesando, mas na concepção de Hitler, o que é que ele colocava? Que o fato dos alemães se encontrarem em situação de dificuldade econômica se dava em razão do domínio que os judeus tinham dos meios econômicos naquela sociedade. Então, se fazia necessário que os alemães se comportassem de sorte que eles pudessem impor medidas restritivas, impor inclusive impostos, impor inclusive sanções para que os judeus não transitassem, não pudessem impor uma condição econômica dura aos alemães. Então, veja que narrativa foi criada de que existia um povo que colocava os alemães em situação de pobreza. Então, esse é mais ou menos um exemplo
da política de medo que foi imposta aos alemães para que eles pudessem estar aderindo em alguma medida ao nazismo. Uma das outras concepções que a professora Hannah Arendt traz é que, assim, não existe possibilidade de você ter um regime totalitário, dissociado de uma política de medo, e dois, de uma ideologia. Só existe um regime totalitário para a professora Hannah Arendt se você tiver uma política de medo sendo difundida. Olha, se a gente não tomar cuidado, os judeus vão tomar de conta da nossa nação. Se a gente não tomar cuidado, os comunistas vão tomar a Alemanha. Os comunistas vão fazer da Alemanha a nova União Soviética. Então, nessa perspectiva, Hitler trabalhava com uma espécie de política do medo, impondo aos alemães uma condição, por meio de uma ideologia, que ele entendia que se fazia necessário. A ideologia nazista ela partia de um pressuposto seguinte, que se fazia necessário resgatar os tempos áureos da Alemanha. Ele apontava para um passado que a gente chama de passado mítico, um passado que, na verdade, nunca existiu, mas que ele colocava como uma condição para que eles pudessem resgatar o verdadeiro Estado alemão, inclusive retomando as suas origens, não se misturando com outros povos. Então ele começa a impregnar na cabeça da sociedade alemã que se fazia necessário retomar a um passado que foi áureo, a um passado em que a Alemanha se apresentava para o seu povo de uma forma bastante extraordinária. Na verdade, ele apelava para um passado que nunca existiu. E o que é que a professora Hannah Arendt vai atentar? Que o totalitarismo ele vai se apresentando justamente com essas características. De impor uma política de medo, de que alguém ou de que alguma coisa, de que o inimigo imaginário vai se apresentar e ele pode tomar o espaço que por direito é seu. E na concepção de Hitler, ele achou interessante utilizar dessa figura. O judeu passou a ser o principal inimigo do povo alemão, assim como também os ciganos, assim como também os comunistas. Então ele partiu do pressuposto que os comunistas, judeus e ciganos eram pessoas que colocavam em risco, eram grupos que colocavam em risco a sociedade alemã da época, que eles precisavam retomar, que eles precisavam tomar as rédeas da sua sociedade para que eles pudessem reconduzir a Alemanha a tempos áureos. Só que, assim, nessa perspectiva, Hitler desprezava tudo quanto foi imposto, tudo quanto veio, lógico, daquilo que veio de imposição do Tratado de Versalhes. Então, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra, uma série de imposições de natureza econômica, a necessidade de reparação, a necessidade de perder parte do seu próprio território. Hitler sabia que aproximadamente 10 milhões de alemães se encontravam fora do território da Alemanha. Era gente espalhada na Polônia, gente espalhada na Áustria. Então, você tinha cidadão alemão, você tinha gente de origem alemã espalhado por toda a Europa. Por quê? Porque após o Tratado de Versalhes, os alemães acabaram perdendo, inclusive, parte do seu território como medida de retaliação. Então, Hitler ele era insatisfeito com essas condições. Só que ele não as revelava. Ele colocava essas condições, ele colocava a condição de pobreza, de desemprego, a condição econômica de defasagem econômica, como o fato de que existia um regime político ameaçando, esse regime era o comunismo, e se o povo alemão não se insurgisse, a Alemanha corria o risco de se tornar uma União Soviética, próxima daquilo que existia com os bolcheviques. Assim como também existia um povo que ali chegou e que colocava em risco a pureza do povo alemão, os judeus. Não só os judeus, como também os ciganos. Então, perceba toda a trama, percebam tudo quanto fazia parte daquilo que se apresenta como regime. E o que é que a professora Ana Hannah Arendt vai colocar? Que essas duas condições são condições sem as quais não se pode conceber um regime totalitário. O regime totalitário existe, porque existe também por trás dele uma ideologia fervendo no pensamento daquelas pessoas.
as pessoas passam a aderir ao pensamento do seu líder. A professora Hannah Arendt vai além, ela vai dizer que o líder se torna onipresente, ele também vê todas as coisas e ouve todas as coisas, porque ele é reproduzido em miniatura no seu povo. Então, as pessoas, a partir do pensamento ideológico, elas vão aderir tanto ao seu líder que elas vão passar a reproduzir o pensamento ideológico. E elas vão se apresentar, inclusive, como os olhos do seu líder e os ouvidos do seu líder. Na medida em que elas passam a denunciar quem pensa diferente e quem se insurge contra aquele determinado regime. Então, perceba aqui que existem duas condições sem as quais não existe regime totalitário na percepção da professora Hannah Arendt. Quais são, gente? O pensamento ideológico e a política de medo. Uma política de terror. Dá para entender isso aí, gente? Apesar aqui dos meninos terem perturbado bastante meus filhos. Mas dá para entender que não existe concepção de regime totalitário na percepção da professora Hannah Arendt, sem atentar para a ideologia que decorre do regime, assim como também para uma política de terror. Dá para afirmar isso aí? Dá sim. Dá para entender assim? Veja, a professora também vai trazer, a Hannah Arendt, vai trazer uma outra figura importante dentro do conceito de totalitarismo, que seria a personificação. Apesar dela não estabelecer como uma espécie de tripé do conceito do totalitarismo, mas ela coloca que a personificação, ou a figura de um líder que se apresente como salvador daquele povo, é muito normal e muito natural dentro de um regime totalitário. Apesar dela não colocar isso como uma condição para que exista o regime totalitário. Ela vai colocar que as condições de existência de um regime totalitário são uma política de terror e uma ideologia por trás dessa política de terror. Então você tem uma ideologia que forge o pensamento do povo e que faz com que exista uma adesão em massa, uma ideologia populista, e dessa ideologia populista surge também uma política de medo e terror. Ela também vai colocar que tudo isso acaba se materializando e apresentando na figura de um líder. Ela vai chamar isso de personificação do regime totalitário, mas ela não vai apresentar como uma condição do regime. Dá para entender aí, gente? Sim. Professor, geralmente... Professor, pode falar, Geraldo. Geralmente ele se aproveita do caos, né? Tanto econômico quanto político, né? Assim, acaba dizendo o que o povo quer ouvir devido ao caos, né? Perfeito. O contexto, eu vou apresentar para vocês dois contextos. Mais na frente eu vou apresentar o contexto da lei da Itália, mas se faz necessário, já que eu toquei no exemplo da Alemanha, apresentar o contexto que a gente tinha a lei de insurgência do Hitler. Na verdade, ele cria o Partido Nazista ainda na década de 20. Então, Hitler cria um movimento. Desse movimento, que tinha inclusive bases sociais, ele acabava fomentando o seu pensamento dentro da perspectiva fabril. Ele acessava as fábricas, ele acessava o pensamento dos trabalhadores, em uma perspectiva de conseguir trazer essas pessoas para ele. Só que mais à frente ele vai ter uma perspectiva antissemita. Ele vai ter ojeriza de trabalhadores, ou vai ter ojeriza de origens distintas daqueles que são alemãos, daqueles que nasceram no Estado alemão. Então, vocês vão perceber aí que ele flerta inicialmente com um pensamento que seria social, mas mais na frente vocês vão perceber que ele é antissemita por adesão, né? Ele vai ter, inclusive, total ojeriza aos judeus. Então, o que é que você vai percebendo? Que ele vai forjando uma base de apoio na sociedade alemã, e o contexto daquela sociedade era um contexto de devastação, cara. Era um contexto de devastação em razão do término da Primeira Guerra, em razão das imposições econômicas e das perdas territoriais. Então, era uma Alemanha que tinha perdido território, uma Alemanha devastada após a guerra,
e uma Alemanha cheia de débitos para pagar após a Primeira Guerra, em razão do tratado. Então, foi imposto à Alemanha pagamentos extraordinários que ela tinha que fazer à França. Foi imposto à Alemanha a condição de perder parte do seu território. Então, o que é que Hitler observava? Que isso se deu em um contexto que ele chama de um contexto parlamentar, de uma monarquia parlamentarista. É como se ele estivesse dizendo, olha, tá vendo aí que esse regime não deu certo? Porque isso acontece durante a República de Weimar. Então, durante a República de Weimar, acontece o fato de que a Alemanha aceita a derrota, aceita sofrer represália, aceita o tratado, aceita perder parte do território e aceita pagar em razão das despesas do pós-guerra. Então, o que é que Hitler coloca? Olha, a condição que foi imposta em razão dessa monarquia parlamentarista ou dessa república constitucional parlamentar, que foi o que se estabeleceu ainda em 19, faz com que Hitler pegue aquele contexto e apresente aquilo ali, apresente aquela forma, aquele regime, aquela forma de governo e aquele regime político como algo ruim. Ele disse, bom seria, como era antigamente. Antigamente era que a gente vivia bem. Então ele pega um contexto ali de devastação, um contexto de débitos econômicos altíssimos, o desemprego altíssimo. Vocês vão perceber, eu não estou me recordando da moeda da época, mas vocês vão encontrar que na época que Hitler acaba se insurgindo, as pessoas para comprar as coisas mais básicas, elas colocavam os dinheiros em carrinhos de mão. Enchiam de moedas, enchiam os carrinhos de mão de moedas para comprar tipo pão, comprar água, comprar cerveja. Para comprar as coisas mais básicas, elas iam com carrinhos inteiros de mão. Tamanha era a depreciação da moeda alemã frente às outras moedas ou frente ao caos econômico que se encontrava a Alemanha. Então, o que você coloca é algo que é bem característico na insurgência de um regime totalitário, o caos econômico, social e político. Deixa eu só repetir. O caos econômico, o caos social e o caos político acaba se apresentando como alternativa viável à insurgência de um regime totalitário. O regime totalitário ele vai encontrar um ambiente favorável, um ambiente econômico, social e político. Ele vai encontrar uma lacuna, ele vai se insurgir com base nessa lacuna, com base nessa insatisfação. A Alemanha tinha todos esses elementos juntos. Ela era devastada depois da Primeira Guerra Mundial, ela devia bastante, a economia estava se acabando, os níveis de desemprego eram altíssimos, o povo já não tinha nem condição de viver dentro do próprio país, o espaço territorial havia sido retirado, parte dele, haviam aproximadamente 10 milhões de alemães distribuídos aí na Polônia, na Áustria e outros países. Então, o ambiente para a insurgência de um regime totalitário era totalmente favorável. Hitler se aproveita dessas condições. Vocês vão perceber, eu vou sugerir para vocês também, eu vou mandar o link aqui do Spotify. Quem tem Spotify, salvo engano, está gratuito. Durante o período de isolamento, eu vou sugerir que vocês escutem não é um episódio, na verdade é um programa chamado Ditadores. Eu escutei o que trata sobre o Hitler e escutei o que trata sobre Benito Mussolini. Ainda falta escutar o que trata sobre Stalin e outro ditador lá. Mas eu escutei esses dois. Então, isso vai trazer pelo menos uma percepção legal para que vocês entendam esse arcabouço histórico também, que estava por trás desse contexto de insurgência de uma forma de governo totalitário. O totalitarismo ele vai surgir dentro de um ambiente social, econômico e político favorável. Então, Hitler ele se aproveita daquela condição que a Alemanha passava naquele momento. Mas vocês vão perceber que, em termos conceituais, a professora Hannah Arendt vai colocar que não existe regime totalitário sem ideologia e sem uma política de terror. E o que é que Hitler colocava? Olha, existe um povo que está tomando nossa riqueza. Existe um regime político que põe medo na estrutura do Estado alemão. Então ele apresentava de forma organizada e de forma também
por meio de jornais, ele estabelecia uma propaganda periódica para que o povo entendesse sua mensagem, que era acessível e compreensível a todos. Então, além da estrutura, existia além do ambiente, existia a estrutura ou a condição para a insurgência do regime, que seria as ideologias e seria a política de medo. Voltando aqui, só para que vocês fixem, ela coloca a personificação, mas ela não estabelece a personificação da liderança no regime totalitário como uma das condições do regime, ok? Dá para entender assim? Professor, Pois não, Geraldo. Hélio, Hélio? poderia dizer que o totalitarismo ele é baseado em ideologia fascista para justificar suas ações e pregar o medo? No nazismo, sim. Mas ele também pode ser baseado em ideologia comunista. Também. Ele também pode ser, apesar de não se confundir, mas ele pode ser baseado em uma ideologia comunista. E não apenas em uma ideologia fascista. Porque o fascismo é uma categoria política, é uma categoria histórico-política de regime totalitário. Pelo menos é assim que vai conceituar os dois professores, o Frederic e o Brzezinski. Eles vão conceituar que o fascismo é uma categoria política totalitária. Já a professora Hannah Arendt ela vai entender que, enquanto categoria política totalitária, só existem duas, que seria o nazismo e o stalinismo. Ela vai colocar que os bolcheviques, o Stalin, ele se apresentava ali como uma perspectiva de regime totalitário. Então, definição de regimes totalitários para a professora Hannah Arendt, ela vai colocar que seriam esses dois. O stalinista e o nazista. Já os outros dois professores, eles vão acrescentar alguns. Eles vão colocar que o fascismo também se enquadra dentro de um regime totalitário. E eu comungo também dessa percepção, de que os regimes totalitários, eles podem também se adequar e se classificar a partir de características. A professora Hannah Arendt, ela é fenomenal e é uma autoridade no assunto. Mas eu também consigo categorizar e consigo conceituar a partir de algumas características. Então, a gente vai ter as características da personificação, do monopólio dos meios de comunicação, do monopólio da produção. A professora Hannah Arendt vai olhar para o regime nazista e vai classificar como regime totalitário. Mas ela não vai se preocupar em discorrer sobre uma série de outros assuntos que os outros dois discorrem. E eles vão atentar que uma das questões primordiais dentro de um regime totalitário é o monopólio dos meios de comunicação. Então, Hitler tinha essa preocupação de dominar e de monopolizar os meios de comunicação, os jornais, tudo que existia como meio de comunicação era de dentro da estrutura do Estado. Era proveniente do regime totalitário nazista. Então, panfletos, banners, divulgação, tudo enfatizava a propaganda do regime nazista. Então, a monopolização dos meios de comunicação também se apresentava como uma das características de um regime totalitário, mas não era um objeto de preocupação no estudo que a professora Hannah Arendt faz. Percebe, José? Então, assim, vocês vão perceber uma série de características dentro dos regimes totalitários. Por isso que para a gente, deixa eu só tentar contextualizar, por isso que para a gente, hoje, é tão importante a liberdade de imprensa e é tão importante que exista meios de comunicação distintos da estrutura do Estado. Porque o Estado ele pode construir a narrativa que ele assim bem entender. Quando você tem outros meios de informação, e quando esses meios de informação têm liberdade para não só informar, mas também para formar a sua opinião, a gente costuma dizer que a gente tem indícios de qualidade de democracia. Então, quando você percebe que dentro de um determinado estado, dentro de uma determinada nação, não existe possibilidade de outros meios de comunicação, só existe uma TV estatal.
Não existe Globo, não existe CNN, não existe Televisa. Dentro de determinado estado aqui, só existe a TV do estado. Todas as TVs são do estado, e o estado é quem organiza, é quem fiscaliza, é quem diz aquilo que deve ser divulgado. Se não existe meios formais e informais de informação, se não existem outros meios de informação dissociados da estrutura do Estado, você não tem boa qualidade da democracia. No regime totalitário, na verdade, não existe nem outros meios. Existe monopólio. Tudo que está relacionado à comunicação da estrutura do Estado é do regime. Então, nessa perspectiva, você adentrava para assistir um filme, antes, durante e depois existia propaganda nazista. Nas ruas, cartazes. Nas casas, jornais. Nas escolas e nas universidades, panfletos. Então, todo canto existia propaganda. Existia um monopólio da informação a partir do regime. Vocês vão perceber isso. O monopólio dos meios de comunicação ele é muito comum em regimes totalitários. Então, quando você vê alguém criticando efusivamente, quando você vê alguém dizendo que vai destituir a concessão de determinada TV, quando você vê alguém dizendo que o Estado tem que tomar, ou privatizar, ou estatizar os meios de comunicação formal, tenha medo. Tenha medo porque isso é uma prática de regimes totalitários. Dentro de democracias consolidadas, o que se permite, o que se deseja é quanto mais meios formais e informais de comunicação, melhor. O controle e o monopólio não seria o ideal dentro de um regime democrático. É ideal para se configurar um regime totalitário. Dá para entender assim? Fica com uma vozinha de robô. Não estou escutando quem é que está falando. Alguém fez alguma pergunta? Ou comentário? Não, professor. Cláudio, eu queria entender assim o seguinte, não sei se no início eu interpretei errado, o nazismo seria a pior parte ou pior forma do fascismo ou é o contrário? Pois já que para Ana... Há quem acredita, como o professor Norberto Bobbio, que Benito Mussolini foi assim o idealizador dos pensamentos, ou foi o cara que acabou espelhando os pensamentos de Hitler. Só que Benito Mussolini, ele era nacionalista, mas ele não era antissemitista. Então, assim, há quem acredite que o nazismo, na verdade, é uma versão muito piorada do fascismo. Só que, assim, para mim são categorias diferentes. Para mim são categorias diferentes. O fascismo é uma categoria que acaba se apresentando também como um regime totalitário, como uma forma de governo totalitário, assim como também o nazismo é uma forma de governo totalitário e uma categoria também de regime totalitário, assim como também o stalinismo da antiga União Soviética. Então, assim, por mais que algumas pessoas entendam que o nazismo é um desdobramento o nazismo, ele nasce com o fascismo, é um desdobramento do fascismo, é uma versão piorada, eu acho que o nazismo ele tem muita autonomia. Ele nasce de forma muito autônoma. Ele vai ter, é lógico que esses líderes eles vão em alguma medida flertar, eles vão namorar, né? Mas eles vão ter vida própria. São categorias muito próprias. E eu vou explicar por quê. Eles vão ter origem em um pensamento ou em um sentimento nacional forte. Uma das grandes características de regimes totalitários é um sentimento nacionalista muito forte. Você substitui a estrutura do Estado pela estrutura da nação. A sua preocupação é impregnar o povo de um sentimento nacional. Então, tanto Hitler fez isso como Stalin fez isso. Só que mais à frente você vai perceber que Stalin
ele não vai ter uma percepção de eugenia, ele não vai se preocupar em uma espécie de purificação da raça, como fez Hitler. Percebe, Cláudio, a diferença? Percebi, professor. Percebi. Então, assim, o Hitler ele vai se aprofundar e o Hitler ele vai ter algo muito próprio dentro dessa perspectiva antissemita. Ele tem um nojo, ele tem raiva, ele tem ojeriza dos judeus e ele vai chegar a um ponto de tentar exterminar em nome da superioridade de uma raça ariana. Então, ele tinha uma preocupação, já o Mussolini não. A preocupação do Mussolini era de ter um pensamento, era de ter um Itália forte, dentro dos modos tradicionais, em que o homem pudesse ser o herói da nação e as mulheres pudessem ser as genitoras, as mães dos futuros heróis da nação. Então ele tinha um pensamento idealista futurista. A perspectiva de Mussolini era mais ou menos assim. Já de Hitler, não. Ele tinha um pensamento de limpeza, de purificação em razão da superioridade da raça ariana. E ele vai estabelecer como um grupo a ser perseguido os judeus, dentro do pensamento antissemita, assim como também outros grupos, como comunistas, já que ele enxergava o comunismo como um perigo político, assim como também os ciganos, que eram um outro grupo no qual ele entendia que comprometia a pureza da raça alemã. E acabava também comprometendo, em alguma medida, disseminar por todo o mundo os ideais do Estado alemão. Né? Então, assim, o que é que eu coloco? Coloco como categorias distintas. Eu acho que eu não vejo que o nazismo é uma versão piorada do fascismo. Eu não enxergo dessa perspectiva. Eu acho que o nazismo teve vida própria, assim como o stalinismo teve vida própria e o fascismo teve vida própria. Mas eles se comunicam em razão de uma estrutura que é comum, de uma ideologia, de uma política de terror e medo. O povo era amedrontado e o povo era ensinado a ter medo de outras pessoas ou de outros grupos políticos. O povo era ensinado, na verdade, era ideologizado. Ele era catequizado, era ensinado a pensar daquela forma. Então, essa estrutura de política de medo e ideologia, ela está presente em todos. Mas aí dizer que um provém do outro, eu também não concordo, Cláudio. Se nas primeiras linhas eu trouxe esse entendimento aí, vá me perdoando. Tá bom, professor, obrigado, foi bem explicado. Professor, também outro entendimento que eu estou tendo agora em relação à raiva que ele tinha, Hitler, no caso, dos judeus, não é somente, como algumas pessoas costumam colocar, não era somente porque os judeus mataram Jesus Cristo, mas por outras razões. Não, o ponto de partida dele para incitar o ódio contra os judeus era o fato de eles dominarem economicamente a Alemanha. Eles eram os proprietários das maiores instituições financeiras da Alemanha. Então ele colocava que a Alemanha era pobre porque os judeus eram ricos. A Alemanha é pobre porque os judeus são ricos. Então a gente tem um pequeno grupo, uma pequena parcela da população detendo a riqueza do nosso povo. Essa riqueza é nossa. Mas os judeus é quem estão detendo a riqueza que é do povo alemão. Então ele acaba criando essa percepção na cabeça do povo alemão e o povo acaba se insurgindo. Você vai ter uma série de leis. Quando ele vai ascendendo ao poder, ele começa a taxar os judeus. E ele taxa pelo simples fato de ser judeu. Então, se você era judeu, você tinha uma taxação de forma especial. Se você não queria mais ficar ali dentro da Alemanha, você também pagava uma taxa tão alta para sair da Alemanha que era o equivalente a ser pobre novamente. Então, observe que a imposição que ele tinha em relação aos judeus, ou que aquilo que ele constrói de ideologia em relação aos judeus, acaba encontrando um eco na sociedade em razão das condições econômicas. O povo era pobre, mas o povo era pobre em razão dos embargos, do Tratado de Tordesilhas. Em razão de ter perdido a Primeira Guerra,
de ter sido imposto aos alemães o fato de pagarem multas milionárias à França. O fato de ter perdido parcela do seu território. O fato de o povo alemão ter que sair do próprio território e morar em outro lugar. Então, ele se aproveita de um contexto muito peculiar para impor ao povo uma raiva que antes não existia. Percebe, Cláudio? Então, tem todo um contexto muito favorável para que ele possa impregnar a cabeça do povo de uma ideologia de fácil aceitação. Eu entendi. E no caso também esses ciganos, porque eles também eram detentores assim de poder também, né? E poderio econômico, na verdade, assim, parcela como é que eu posso colocar? Do comércio era monopolizado, era distribuído entre essas pessoas, na verdade, né? Entre judeus, entre ciganos. Então, eles eram bons para negócio, acabavam se apresentando e acabavam dominando os espaços comerciais onde eles chegavam. Então, nessa perspectiva, ele acabava enxergando que essas pessoas eram impuras, contaminavam o povo alemão e levavam a riqueza que era daquele povo. Dá para entender até aí? Por isso eles confiscaram as lojas, né? Confiscava a Proibiu do povo loja. comprar propriedades dos judeus, dos ciganos, né? Chegou ao Foi ponto, proibindo tudo até a eliminação lá no Holocausto. Chegou né? ao ponto de que, para que o povo judeu fosse identificado nas ruas, ele estabeleceu que quem fosse judeu andasse estampado com estrela vermelha, a estrela de Davi, né? Aquele pentagrama, aquela estrela vermelha, só que em tons vermelhos. Então, ele marcava, inclusive, o povo judeu, para que o povo fosse simbolizado ali, todo povo alemão pudesse saber com quem era que estava lidando e tratando. Então, a forma como ele acabava lidando com quem ele acabava impregnando da sua ideologia era bastante interessante. Ele fez com que o povo alemão sentisse nojo, raiva, ódio do povo judeu e passasse a perseguir, passasse a aceitar, inclusive, impor penas de trabalho forçado, e aqueles que não tinham condição ao trabalho, na verdade, eles iam para os campos de concentração para morrer mesmo. Né? Logo mais à frente aqui, eu coloquei uma imagem, não sei se vocês estão vendo aqui, que é uma imagem do campo de Auschwitz, que diz: o trabalho liberta. Então, os judeus chegavam aos campos de concentração nessa perspectiva de que estavam ali para ir trabalhar, que estavam para produzir. Mas era feita uma alta triagem. Né? Aqueles que tinham condição para o trabalho, de fato, iam trabalhar até morrer. E isso também não durava muito. As condições de vida nos campos de concentração não passavam de 2, 3 anos. Ninguém aguentava muito. Ninguém aguentava tempo suficiente trabalhando naquelas condições. Então, assim, alguns iam para trabalhar e morrer, e outros iam diretamente para morrer porque não tinham condição para o trabalho. Essa era a situação de quem era judeu, de quem era cigano, mas em especial os judeus, nos campos de concentração. Ô, professor Hélio, Pois não é? aqui no Brasil também, no Ceará, tivemos isso, não foi numa seca, se eu não me engano, foi na seca de 60, campos de concentrações, que as pessoas saíram do interior em busca de ir para a cidade buscar melhoria. Só que aí, para essas pessoas não tumultuar a cidade e aumentar os roubos e a miséria dentro da cidade, ele fez esses campos de concentração separados da cidade. Se eu não me engano, era 3 ou era 4 campos de concentração. E, na verdade, as pessoas passavam por miséria lá, eram abandonados. Ficaram presos, né? Ficavam presos. Se você tiver um conteúdo historiográfico aí, se você tiver uma boa referência, você pode me mandar. Na verdade, eu não conheço esse fato, mas se você tiver, você pode me encaminhar. Eu irei te mandar. Pronto, faça isso. Teve um filme tratado sobre essa seca chamado O 15. Eu trabalhei com ele na escola o ano passado sobre esse filme, que era essa seca. E os campos de concentração também. Tem uma palestra a respeito disso. Do 15.
Não, Eu não conheço. Desculpe aí, eu estou interrompendo. Não, pode Deixa eu falar, Cláudio. afastar. Pode falar, Eu Cláudio. estou dizendo, a respeito do que Hélio falou agora, o ano passado teve uma palestra da Piudesp em que o palestrante citou e mostrou os vários campos de concentrações aqui no Brasil. Não, eu não, assim, eu não conheço na verdade, esses campos daqui. Se vocês tiverem alguma coisa, pode me mandar. Pode me mandar que Foi para mim vai ser bem interessante. Tá agregando. Na no verdade, Ceará isso aí. ótimo. Legal. Legal. Então, deixa eu tentar finalizar pelo menos esse primeiro momento aqui da aula da gente. Lendo aqui o conceito da Hannah Arendt sobre o que é totalitarismo. Totalitarismo para ela é a transformação da natureza humana. É a conversão dos homens em feixes de recíproca reação. Na verdade, ela está aqui querendo colocar que os homens eles são a reprodução daquele seu líder, na verdade. É como se eles fossem os olhos e os ouvidos. Eles passam a reproduzir tudo aquilo que o líder diz, faz e pensa. E ele, o líder acaba se tornando aquela pessoa onipresente, onisciente. O líder passa a saber de todas as coisas, ver todas as coisas e está em todos os lugares, porque ele vai ter a extensão do seu pensamento na cabeça do seu liderado. Tal fim é perseguido mediante uma combinação especificamente totalitária de ideologia e de terror. Então, perceba aqui que ela marca o conceito dela a partir daquilo que ela define como ideal, a partir daquilo que ela define como condição necessária à existência do totalitarismo. Ideologia e terror. A ideologia e o terror elas são partes do conceito de totalitarismo da professora Hannah Arendt. Sem ideologia e sem terror, na concepção da professora Hannah Arendt, não vai existir uma forma de governo totalitário. Não vai existir uma exceção aos governos monárquico e republicano. Esses governos eles são caracterizados primordialmente nisso, na ideologia e no terror. Apesar dela também discorrer em alguma medida sobre a personificação da ideologia na figura do líder, mas ela não coloca a personificação como uma condição para a existência do totalitarismo. Beleza? Vocês gostariam de fazer uma pausa, tomar uma água, um café, ir ao banheiro e depois de 5 minutinhos a gente voltar? Pode ser? É bom. Tranquilo, doutor. Porque da última vez eu acabei tirando direto aqui, ficou muito longo e ficou difícil para baixar o conteúdo. E a gente divide o conteúdo em 2 partes. Vocês têm tempo aí de tentar digerir o conteúdo que a gente está passando aqui e formular as perguntas para que no segundo momento a gente fale da concepção do Frederick e do Brzezinski e a gente possa aí discorrer a respeito desses pontos aqui, ó. Ok? Pode ser? Tranquilo, senhor. Beleza, então vamos fazer uma pausa agora nesse momento. Vocês já vão formulando algumas perguntas, alguma coisa nesse sentido. E a gente volta em 5 minutinhos. É só o tempo que vocês tomarem um café ou tomar uma água também aqui e a gente retoma.